Spoiler do capítulo 269 de Jujutsu Kaisen, lembrando que eu tô gravando esse vídeo às 4h30 da manhã e vai conter as imagens, então já me dá uma moral e já me segue aí. Na nota do editor, tá descrito como uma pequena loja de doce na esquina de uma rua, até que a Mei pergunta, quanto? Então, nós temos uma cortagem de imagem violenta, até que a Maki fala, ei, você? Aí, só porque você está de volta no seu corpo original não significa que tudo é arco-íris e flores. Ou seja, a Maki tá putaça com o Yuta já, tá ligado? E só pra deixar claro, o Yuta tá vivo e de volta no corpo dele, como vocês podem ver na imagem. Guarde isso para depois, se você está voltando para o trabalho, de qualquer forma, de qualquer maneira. Aí o Yuta diz, né? Eu realmente quero pedir desculpa a todos corretamente. Estou me sentindo um pouco tonto, mas isso é realmente o efeito do vazio infinito? Ele não sabe se é o efeito dele ter usado a técnica do Gojo, né? Aí pergunta, ei Megumi, como as coisas estão indo? Sobre isso, Maki-san... Aí o Itadori fala, eu tenho meus próprios motivos. Aí o Megumi fala, de jeito nenhum. Aí o Kusakabe aparece falando que tudo começou com a besteira de poupar a vida do Itadori lá atrás, lá no começo da obra. E agora ele se aliou aos feiticeiros Jujutsu, né? E começou sua onda, não tem mais jeito. Aí ele fala que ele era super a favor da execução do Itadori quando ele ingeriu o primeiro dedo e que se não fosse pelo Yaga ele nem estaria aqui, tá ligado? Aí ele continua falando, mas eu não acho que esteja errado ou qualquer coisa assim. A verdade é algo complicado. Porque agora já tem aquela relação, aquela afinidade criada, né? Aí o Itadori fala, você não precisa se sentir culpado por nada. Aí o Megumi completa, sério garoto? Apenas age de acordo com sua idade, você está dificultando para nós, adultos. Aí o Itadori pergunta, qual a razão por trás do retorno do corpo do Ota Senpai, ou seja, do Yuta Okotsuki? Aí o Yuta disse, graças a Rika-chan, pensei que nossa conexão estava perdida quando ela não acordou com o corpo do Gojo Sensei, ou seja, ela ficou no corpo dele e ele foi pro Gojo, ele achou que não tinha mais conexão com a Rika ali. Mas na realidade, naquela cena que a Rika fica abraçada com ele, ela manteve o corpo dele que foi tratado pela Yeri, ou seja, ela ficou dando a reversão o tempo todo no corpo dele para manter o corpo dele vivo, mesmo sem ele estar no corpo dele. Então tudo isso é graças à Rika. Aí ele fala de novo que achou que tinha acabado quando a técnica que ele tinha absorvido chegou no limite, ele achou também que não tinha mais volta, tá ligado? Quando ele cai no chão, ele acha que tudo tinha ido de arrasta. Aí tem mais um pouco de explicação no meio, e aí mais no final, mais importante mas após a técnica reinicializada, ou seja, a Rika com uma técnica externa, ou seja, de fora dele, conseguiu reconectar com ele assim que o efeito da técnica do Kenjaku acabou, né? E ele estava num estado de quase morte, e foi assim que eles chegaram até ali. E aí ele pede desculpa por preocupar todos. Na continuação da cena, a Maki fala que o ataque surpresa ao Kenjaku deveria ter sido feito por ela deveria ter sido feito responsável. Depois ela questiona a estratégia da lâmina do Carrasco, ou seja, a máquina está muito putaça nesse capítulo. Se tivesse combinado a técnica da espada do Carrasco com a fala amaldiçoada do Inumaki, teria resolvido o problema com acerto. Errada ela não tá, mas vamos ver por que não rolou. Aí então que explicam para ela que a fala amaldiçoada não pode ser liberada toda de uma vez. Elas são consideradas ativas quando gravadas, ou seja, não é porque está gravada que não conta como se ela tivesse sido ativa. Então eu só posso usá-las depois que a gravação é permitida, não dá para usar de qualquer jeito. Aí o todo ainda rebate a Maki, de jeito nenhum, Maki, você não poderia ser alvo da minha técnica do Boogie Woogie, porque ele não conseguiria fazer ela chegar tão perto do Kenjaku para ela finalizar ele com um golpe só. Aí o todo ainda fala, mesmo sendo Yuta, é difícil pensar que ele conseguiria fazer um ataque surpresa tão bom quanto foi sem minha ajuda. Ou seja, se o todo não tivesse colocado o Yuta naquele ponto específico para ele acabar com o Kenjaku num golpe só, provavelmente toda essa batalha poderia ter ido de ralo muito mais cedo. E ele segue falando, além disso, para conter a onda de técnicas amaldiçoadas, precisamos definitivamente da força do Yuta com a Rika, ou seja, tinha que ser os dois, não tinha conversa. Mais uma surpresa para nós, o Higuruma também está vivo. Aí o Higuruma fala, né, as falas amaldiçoadas funcionaram bem naquele momento. Por outro lado, eu poderia ter me enviado direto para o túmulo se eu tivesse usado enquanto o Sukuna estava com força total. Se o Sukuna estivesse apenas brincando, ele poderia facilmente ter apagado minha vida, mas eu estou aqui, vivo e chutando. E não esqueçamos que as falas amaldiçoadas são bem fáceis de combater. Fui eu que decidi que só deveríamos usar essa técnica da fala amaldiçoada dentro do domínio do Okotsuki com o corpo do Gojo, onde nenhuma ameaça externa se esconde, ou seja, era só os dois, não tinha conversa para onde fugir. Ainda é terrível dizer que alguém que é feiticeiro só há 2 meses ainda está vivo e respira. Suponho que devo dizer que consegui sobreviver contra todas as probabilidades. Aí o Miguel aparece, né? Aí fala, aquele cara estrangeiro,
Se aquele cara tivesse aqui desde o início, as coisas teriam sido totalmente diferentes. Então o Itadori fala: graças ao Yuta consegui mergulhar no segundo domínio do meu trabalho de casa. Bem, é assim que funciona às vezes. Graças às ferramentas amaldiçoadas do Yuta, conseguimos manter nosso terreno. Foi ótimo podermos desencadear esse momento dentro da Rika, conseguir perseguir espíritos amaldiçoados após a orientação do Gojo e conseguir isso da Oraomi dentro do espírito antes. Eles mencionam sobre a troca que aconteceu dentro do domínio do Sukuna, mas Yuji diz que não é culpa de ninguém que ele e o Chozo não foram resgatados, não tinha o que fazer. O Hakari diz que ele queria lutar contra o Sukuna depois que ele tivesse terminado de lutar contra a Oraomi, mas não conseguiu, né? O Yui declara que ele é o MVP na luta contra o Sukuna e vou te falar, realmente sem ele essa luta não teria sido possível, tá? Nesse quadro nós temos uma explicação sobre o domínio simples, que depois eu posso trazer ela aqui quando sair a versão oficial traduzida para vocês, para não ter erro de tradução. Aí nessa página aqui continua a explicação sobre como funciona o domínio simples e tudo mais, mas acho que a galera já sabe essa altura do campeonato como funciona. Kusakabe, que é o maior mestre de explicação de domínio simples, né? De usar o domínio simples, mais uma vez explica como funcionam as ligações, maldições e tudo mais. Aí aqui a gente muda pro flashback da Mei Mei com a vovó lá da primeira página que começou, né? Que ela perguntou quanto. Aí aqui nessa conversa elas falam sobre o Teng, né? Conversa sobre o Teng, ele é mencionado aqui embaixo. Aí a Mei Mei confronta a senhora, né? E aí aqui para quem quiser dar uma pausa para ler, quem manja do inglês quiser dar uma pausa para ler aqui, pode dar uma pausada aqui para ler como que funciona essa conversa e diálogo das duas aqui. E por fim a Mei Mei mata a velha senhora e explica o possível estado dos três grandes clãs de feiticeiros Jujutsu, né? Agora é esperar o próximo capítulo, falta apenas mais 2 capítulos para acabar a obra e vamos ver o que vem por aí. E você, o que você acha que vem por aí? Deixa nos comentários e segue no mais também. Tamo junto e é nóis.